Ó, o multímetro é um aparelho composto de pelo menos 3 dispositivos de medida elétrica, ohmímetro, voltímetro e amperímetro. Utilizado 2 desses aparelhos, um eletricista deseja mensurar o circuito a seguir. Então aqui ele já está usando, pela análise primária da imagem, um amperímetro e um voltímetro. Provavelmente aqui ele quer descobrir os valores apresentados nessas medições. Está aqui o comando da questão. Ó. Considerando que todos os resistores possuem resistência ohmica de 3 ohms e que os pontos A e B estão ligados a uma bateria de 84 volts, eu vou colocar então aqui um positivo e um negativo ligado aqui, e aqui é 84 volts. Quanto marcam amperímetro e voltímetro respectivamente? Eles colocaram a apresentação dessa imagem de uma maneira muito pouco convencional, apresentando umas formas geométricas que podem acabar confundindo a nossa cabeça. Então o primeiro passo aqui que eu faria seria uma reorganização desse meu desenho. Então aqui, ó, vamos lá, primeiro passo. Recriar no desenho. Recriar o desenho. O circuito, né? Circuito. Então vamos recriar, ó. Eu tenho a minha fonte aqui bonitinha de 84 volts. Essa fonte, ela tá saindo positivo, passando no meu resistor 6. Ó, tô passando meu resistor R6. Passa, ó, eu gosto de usar uma técnica que é pegar o caminho mais perto de um polo da bateria até o outro. Então o polo mais perto seria isso aqui, né? Seria isso daqui. Então eu vou desenhar essa parte primeiro. Passa por R6. Depois ele passa pelo voltímetro. E depois ele passa por R5. Passa por R5. Agora eu vou desenhar as outras coisas que estão em paralelo ao meu sistema. Eu posso ver que nos dois polos do meu voltímetro eu tenho esse trecho aqui inteiro em paralelo. Então vamos lá fazer, ó. Paralelo ao meu voltímetro, aqui eu tenho o meu R7, aí seguindo o R7, insere ainda, eu tenho o meu R3, e insere ainda, eu tenho o meu R4. Eu tenho o meu R4. Então, eu consegui fazer esse meu caminho aqui. Agora, eu vou olhar o que tem em paralelo ainda com esse meu novo caminho. Paralelo ao meu resistor R7. Ó, paralelo às duas pontas do meu resistor R7, eu tenho o meu R2 em série com R1. Então, teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o meu R2 em série com o meu R1. Então aqui eu redesenhei o meu circuito. E agora, primeiro passo, né? Vamos simplificar esse nosso circuito. E vamos descobrir as correntes que passam em dois resistores aqui, por exemplo. Quer ver? Eu vou descobrir as resistências. Deixa eu desenhar de novo aqui. Eu vou descobrir a corrente que passa no meu resistor R6 e a corrente que passa no meu resistor R5.
Porque essa corrente que vai passar em ambos é a corrente total, né? É a corrente que está saindo da minha fonte e indo para o circuito inteiro, e a corrente que está chegando na minha fonte, vinda do circuito inteiro. Minha fonte de 84 volts. Então vamos colocar isso aqui em descobrir a resistência equivalente, né? R2 está em série com R1, como todo, já a minha questão já diz que todos as minhas resistências possuem resistência ômica de 3 ohms, então todas aqui vão valer 3, né? Então olha para você ver, eu vou fazer R1 mais R2, isso, paralelo, colocar esse símbolo de paralelo com o meu R7, certo? Ó, R1 mais R2, 3 mais 3, 6, paralelo com o meu R7, meu R7 é quanto? 3. Eu gosto de usar aquela fórmula, 1 sobre resistência equivalente, produto por soma eu não gosto de usar muito não, porque eu lembro muito pouco dela. Mas essa fórmula aqui ela é mais generalíssima, né? Se tiver várias resistências em paralelo, eu consigo usar ela. Então vai ser 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1, que é 6, mais 1 sobre R2, que é 3. Ó, 1 sobre 3 eu consigo transformar em 2 sobre 6, né? A mesma coisa. 2 sobre 6. Aí o meu denominador aqui ficou igual, eu consigo somar em cima. Vai ficar isso aqui igual o quê? 1 sobre resistência equivalente, igual a 1 mais 2, 3 sobre 6. 1 tá para 3, igual a resistência equivalente tá para 6. Eu multipliquei por 3 aqui, não é? Então que número que eu multiplico por 3 que eu chego em 6? É 2. Então nem preciso multiplicar cruzado ali e isolar. Eu já consigo descobrir essa resposta direto. Resistência equivalente igual a 2. Porque ó, 1 meio é igual a 3 sextos, né? Se eu simplificar aqui por 3 vai dar 1. E aqui por 3 vai dar 2. 1 meio, 1 sobre o quê que é igual a 1 meio? É 2, né? Então minha resistência equivalente aqui é igual a 2. 2 o quê? 2 ohms. Então, eu peguei todo esse circuito aqui, simplifiquei ele e cheguei num novo circuito. Esse meu novo circuito, ele é esse aqui, quer ver? Ó, esse meu novo circuito, ele é esse aqui, ó. Eu tirei meu R2, tirei meu R1, tirei meu R7. Coloquei todos eles em paralelo e cheguei numa resistência de 2 ohms. Então aqui já é 2 ohms, é a minha resistência equivalente. Ó, agora esses meus 2 ohms estão em série com meu R3 e meu R4. Meu R3 ele é igual a 3. Meu R4 é igual a 3 também. 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então, se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter uma resistência equivalente de 8 ohms. Conseguiu entender? Eu somei, porque está tudo em série. Então, a partir de agora, eu tenho um novo circuito. Ó. Meu novo circuito é o seguinte. Eu já tinha tirado essa parte, né? Virado 2 aqui, agora eu tirei isso aqui tudo e virou uma nova resistência. Resistência essa que vale quanto? 8 ohms. Então aqui vale 8 ohms. Agora eu posso desconsiderar esse meu voltímetro, né? No exercício 1 da nossa série de elétrica, eu disse que o voltímetro ele se comporta como uma chave aberta. Logo aqui é um circuito aberto. Ele não deixa passar corrente aqui, ele está medindo uma diferença de potencial. Por quê? Porque o voltímetro ele tem a resistência tendendo ao infinito. Então, se eu desconsiderar meu voltímetro aqui,
Se eu desconsiderar meu voltímetro aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 resistências em série, né? Eu tenho o meu R6 que vale 3 ohms, o meu R5 que vale 3 ohms, e essa minha resistência equivalente que vale 8. 3 mais 3, 6. 6 mais 8, 14. Então, eu vou ter um circuito final com a resistência equivalente de 14 ohms. Que vale 14 ohms. E aqui é 84 volts. Então, esse circuito inicial aqui, parecendo ser bem confuso, consegui simplificá-lo até chegar nesse circuitinho básico aqui, ó. Certo? Então, vamos fazer uma análise. A gente tem pela lei de Ohm que a corrente é igual a tensão dividido pela minha resistência. Eu descubro a minha corrente do circuito assim. Minha corrente do circuito vai ser o que então? I igual tensão da minha bateria, 84, dividido pela minha resistência, 14. 84 dividido por 14. Ó, consigo simplificar aqui por 2, vai ficar 7, que por 2 vai ficar 41. Ó, não consigo de cabeça simplificar mais. O que que eu faço? Vamos voltar à quarta série, né? Terceira série. 41 dividido por 7. 41. Ó, 10 vezes 7 dá 70. Metade de 70 é 35. Então, 5 vezes 7, 35. 35 para 41 vai dar 6. Vai dar 6. Então, aqui deu 5. 6. 6 é dividido por 7? Não. Coloca um zero, coloca a vírgula aqui. 60 por 7. 10 é 70. 9 vai dar 63. Então vai ser 8. 8 vezes 7, 63 menos 7, vai dar 56. 56. 56 para 60, 4. Então aqui vai dar... Deu 8 mesmo, né? 4 dividido por 7 não dá. Coloca um zero. 40 por 7 dá 35, né? É o menor número. 5 vezes 7, 35. 35 para 40 dá 5. Dá 0. 7, 35... com 7, 40, 42, com 7, 49. Vamos parar aqui, né? Já tem duas casas decimais, tá bom. Então minha corrente aqui é 5,85 ampere. Ó, então minha corrente total, minha I total, 5,85 ampere. O que isso significa? Se eu voltar aqui no meu circuito inicial, ó, no meu circuito inicial, na minha fonte, eu vou fazer até de cor diferente aqui, na minha fonte está saindo uma corrente aqui, que é meu I total, e esse meu I total vale 5,85 ampere, 5,85 ampere. Tá saindo da minha fonte de energia aqui, que é uma bateria, tá passando por todo o meu circuito e tá chegando aqui a mesma corrente, porque conservação de energia, né? O que entra pro circuito é o que sai, porque essa corrente ela depende de todas as resistências do meu circuito. Então aqui vai ser meu mesmo I total, que é 5,85 ampere. Vamos pensar. Aqui nas nossas alternativas ele disse o seguinte, ó. Estão ligados uma bateria 84 volts, quanto marca o amperímetro e o voltímetro respectivamente. A gente tem um amperímetro aqui, ó.
em série com R1. A gente tem um amperímetro aqui, tinha até esquecido de colocá-lo. A gente tem um amperímetro aqui, ó. A gente tem um amperímetro aqui com o nosso R1. É possível. Vamos olhar o caminho da corrente, né? A corrente total tá vindo aqui, tá passando no R6, ela continua para cá, ó. Essa nossa corrente, ela continua para cá. Ela continua para cá. Quando ela chega nesse nó do meu circuito, a corrente ela tende a se dividir, né? Porque tem mais de um caminho para ela passar. Para o voltímetro ela não vai vir, porque o voltímetro é uma resistência muito grande, próxima do infinito, logo uma corrente que passará ali será muito pequena, próxima de zero, então eu considero zero. Para baixo não vai. Para cima vai? Vai, tem resistência e amperímetro, que funciona como um curto-circuito. Então parte dessa corrente vai para cima e a outra parte segue direto passando aqui por R7. É possível, dado já essa divisão da corrente aqui nesse nó, uma corrente passar aqui no meu amperímetro sendo maior do que esse meu I total? Não, né? Porque parte desse 5,85 subiu e parte desse meu 5,85 seguiu direto. A parte que subiu foi a que foi medida pelo meu amperímetro. Então, meu amperímetro não mediria alguma coisa além de 5 amperes. Então, esse 6 amperes aqui eu posso até desclassificá-lo, né? Não vai ser minha resposta. Então, agora eu já tenho o meu... Eu nem preciso calcular esse valor de corrente. Vou direto para a minha tensão do voltímetro. Ó, se eu não tenho o meu voltímetro aqui... O meu voltímetro aqui medindo a tensão deste ponto aqui para este ponto aqui, vamos descobrir qual que é a tensão nessas nossas resistências equivalentes aqui, ó. Olha para você ver que legal. Eu não disse que sai uma corrente daqui, ó. Lembrando, esses meus circuitos, eles são todos equivalentes. Então, esse meu primeiro aqui, ele pode ser considerado como esse meu segundo, que pode ser considerado como esse terceiro, que pode ser considerado como esse pequenininho aqui. Então, eu posso usar qualquer um deles para descobrir dados que vão me fornecer informações importantes para obter a resposta. Então, olha para você ver. A minha corrente, ela saiu daqui. Eu já te disse que essa corrente é o meu I total. Esse meu I total, ele é igual a 5,85 ampere. Esse meu 5,85 ampere, ele vai seguir aqui por todas essas resistências, porque nesse meu circuito equivalente, ele só tem resistências em série. E a característica de um circuito que só tem resistências em série é que a corrente é igual para todos. Se a corrente é igual para todos, eu consigo descobrir a corrente que passa nesse resistor e nesse resistor. Ó, nesse resistor e nesse resistor. Mas eu vou pensar. A corrente que passa nesse resistor e nesse resistor é a mesma que passa nesse meu resistor equivalente, que eu fiz a simples soma dessas minhas resistências. Então, olha para você ver. Isso aqui eu posso considerar como sendo isso aqui, ó. Ó, vou copiar. Deixa eu colar de novo aqui. Eu vou pegar aquele meu circuito ali e vou transformar ele em um novo circuito aqui, ó. No circuito, minha resistência equivalente não é de 8 ohms. Então, eu vou apagar isso aqui tudo e transformar isso tudo numa resistência que eu descobri que é equivalente a 8 ohms. Então, eu venho aqui, transformo isso numa resistência de 8 ohms.
resistência de 8 ohms, passando uma corrente de 5,85 ampere. Aproximado, né? Essa minha corrente e essa minha resistência, eu consigo descobrir a tensão, a queda de tensão nessa minha resistência, né? O que é a queda de tensão? É basicamente a tensão que estava aqui, que se transformou nessa daqui. E o que ficou na resistência é a minha queda de tensão. Em outras palavras, eu cheguei aqui com uma força e saí daqui mais fraco. Que força que ficou aplicada nessa minha resistência? O que eu vou descobrir, né? V igual a R vezes I. Lei de Ohm. V igual a R vezes I. V igual a R, 8 ohms, vezes I. Quanto que é meu I? 5,85. 5,85. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter, ó, 8 vezes... Vou arredondar 5,85 para 6, né? Que eu não sou besta. 8 vezes 6. 8 vezes 5 é 40. 40 mais 8 dá 48, né? Minha tabuada é assim. 48. Então, a minha queda de tensão aqui, ó, é de 48 volts. A gente tem uma característica do nosso circuito também, que é a seguinte. Se eu tiver um circuito assim, ó, vou desconsiderar esse meu voltímetro por enquanto. Se eu tiver um circuito que é assim, e aí eu vou analisá-lo. Vai ficar uma tensão nessa minha resistência, depois vai ficar mais um pouquinho de tensão nessa minha resistência, e vai ficar mais um pouquinho de tensão nessa minha resistência. Quando eu analiso todas essas tensões que ficaram nas minhas resistências, se eu somar todas elas, vai dar uma tensão igual a da minha fonte. Então, a queda de tensão aqui, mais a queda de tensão aqui, mais a queda de tensão aqui, é igual a 84. Isso é só uma observação aqui importante, porque é um detalhe que às vezes pode ser cobrado também. Então, a minha tensão, queda de tensão aqui nessa minha resistência é de 8 ohms, né? Nessa resistência de 8 ohms é uma queda de 48 volts. Meu V aqui é de 48 volts. 48 volts? Opa, tem essa resposta aqui. Provavelmente ele quis que eu arredondasse mesmo. Então, minha resposta certa seria a letra C aqui, ó. Uma corrente de 2 amperes passando pelo meu amperímetro. Não precisei chegar a ela, por dedução descobri que não seria os 6 amperes. Anulei, ficou só nos 2 amperes. E aí eu precisei simplesmente descobrir a minha queda de tensão na minha resistência. Esse meu voltímetro aqui, ele mede a diferença de potencial entre um ponto e outro da minha resistência, que nada mais é do que a minha queda de tensão. Basicamente isso aí para resolver essa questão.